Olá pessoal, o que é desenvolvimento mediúnico? No vídeo de hoje eu vou trazer para você reflexões muito importantes sobre esse trabalho. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Se você chegou até esse canal e ainda não me conhece, eu me chamo Augusto, sou médium e sacerdote de Umbanda. Seja muito bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. Segundo a codificação de Allan Kardec, ratificada por diversos outros autores que vieram após ele, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, pois a mediunidade é uma característica intrínseca ao espírito humano. E é claro, essa faculdade está disponível a todos aqueles que acreditam na espiritualidade e na imortalidade da alma. E o que é a mediunidade, afinal de contas? A mediunidade é a faculdade que nos permite o intercâmbio com espíritos, ponto. De maneira prática, é uma formidável ferramenta evolutiva que, a exemplo de qualquer outra ferramenta, precisa ser manuseada por alguém competente e bem instruído, a fim de executar a tarefa a qual se destina. Qualquer que seja o trabalho a ser executado, terá um maior sucesso se desse modo for. Para exemplificar melhor isso, dê uma faca, por exemplo, na mão de uma criança de 3 anos, ou que não seja uma faca, que seja um simples martelo. Com toda certeza, em maior ou em menor espaço de tempo, essa criança irá causar um acidente, em razão, é claro, da sua imperícia. Da mesma maneira é com a mediunidade, uma ferramenta divina de evolução, autoconhecimento e crescimento. Tomemos por exemplo Chico Xavier, que desde tenra idade vivenciou de maneira muito intensa o intercâmbio com o plano extrafísico. Mesmo sendo portador de uma magnífica faculdade mediúnica, precisou do concurso, da ajuda, da colaboração de pessoas mais experientes, para que pudesse então colocar a sua mediunidade a serviço da humanidade e nos entregar o magnífico trabalho que nos deixou. O desenvolvimento mediúnico é, em primeira análise, o aprendizado de como, de maneira funcional, canalizar as energias, vibrações e comunicações dos espíritos. E repare, seu trabalho é sempre melhor desenvolvido dentro de um grupo, junto a um conjunto de outras pessoas com a mesma finalidade. Esse trabalho se dá, claro, pelo estudo, mas também pela prática assistida por pessoas mais experientes. Como todo aprendizado, o desenvolvimento mediúnico requer disciplina por parte do médium. Então ele precisa encarar isso com extrema sinceridade e seriedade. Esse trabalho se dá no primeiro momento pela doutrinação do médium, já que as entidades espirituais já são extremamente bem esclarecidas e só precisam de um bom canal para se manifestarem. Em segundo momento, esse médium precisa ser evangelizado, ou seja, ele precisa ser ensinado pelo exemplo dado por aqueles que o orientam. Em razão disso, é necessário aquele que o instrui que possua bom conhecimento acerca do intercâmbio espiritual e a retidão de caráter. Claro, não estamos falando aqui de pessoas perfeitas, mas essas pessoas precisam ser comprometidas com a verdade e com a espiritualidade, além de estarem alinhadas com os propósitos da doutrina a qual seguem. Então esse trabalho está muito ligado com a convivência com outro médium, ou melhor, com outros médiums. Dentro dessa convivência num grupo mediúnico, esse médium iniciante ele passa a seguir os passos do seu mestre ou mestres. Em síntese, o desenvolvimento mediúnico está muito relacionado com o desenvolvimento pessoal. Sem ele, a caminhada mediúnica se torna infrutífera. O médium precisa desenvolver qualidades que são latentes no ser humano, porém, em muitos casos, elas estão adormecidas, como por exemplo, empatia, fraternidade, amorosidade. Sem essas qualidades é impossível se desenvolver um trabalho mediúnico, realizador e transformador. Lembre-se sempre, estaremos lidando com vidas. Mas calma, não desista ainda, continue assistindo esse vídeo que vou lhe falar mais e com certeza você encontrará sentido em tudo isso. É preciso ter em mente que as comunicações espirituais
elas irão impactar em vidas, famílias e até em comunidades inteiras. Então não se pode e não se deve abrir mão dos sons princípios morais, do médium e das comunicações veiculadas por ele. Fato é que todos somos médios, mas algumas pessoas possuem maior predisposição orgânica, mental e energética para o ofício mediúnico. Nessas circunstâncias, seria uma inverdade dizer que existe uma fórmula mágica para o desenvolvimento mediúnico. A única maneira é o trabalho sobre si mesmo, o autoconhecimento, o entendimento de sua comunidade e da doutrina a qual o médium está inserido. Esses são fatores preponderantes para o bom intercâmbio mediúnico. Mas e as giras de desenvolvimento? Os trabalhos energéticos que acontecem nos terreiros, em giras próprias para essa finalidade, a aplicação de passes que são feitos nos médios durante esses trabalhos, são mecanismos para contribuir com a sintonia das energias do médium e da entidade incorporante. O intercâmbio mediúnico é um trabalho em conjunto, então o médium precisa aprender a sintonizar a vibração da entidade. Em contrapartida, a entidade também precisa aprender, ou melhor, se habituar com o campo áurico do médium e com seus centros de força, os chakras. O que você pode acreditar demanda um trabalhão para as entidades espirituais. Isso porque o médium não se dedica inteiramente ao ofício mediúnico. Muito pelo contrário, ele possui as suas tarefas cotidianas, família, trabalho, a sua locomoção, a sociedade onde ele está inserido. E isso impacta em suas emoções, o que evidentemente vai refletir no seu campo energético, de maneira não raramente imprevisíveis, o que gera um trabalho muito maior de parte das entidades espirituais. Se fôssemos emocionalmente mais constantes, com toda certeza esse trabalho seria muito mais fácil, mas sabemos que isso é muito difícil e em alguns casos até impossível. Por mais equilibrado que seja, o médium sofrerá sempre variações de humor. Sua saúde física também é definitiva quando se trata de energias. Então todos esses fatores influenciam no desenvolvimento mediúnico. Para colaborar nesse processo, lançamos mão de artifícios que nos foram ensinados pelas próprias entidades espirituais. Além dos passos espirituais, nos utilizamos de banhos de ervas, meditações, orientações por parte do dirigente espiritual, além, é claro, de outras entidades incorporadas em outros médiuns mais experientes. Então, tudo isso, quando bem assimilado pelo médium iniciante, pode abreviar o tempo de desenvolvimento. A mediunidade de terreiro, diferente daquela praticada nos centros espíritas, possui uma maior dificuldade em razão de conter diversos gestuais, danças ritualísticas. O próprio arquétipo das entidades são carregados de maneirismo e ricos em expressão corporal. E esses são fatores complicadores até certo ponto. A simples psicofonia ou até a psicografia, quando intuitiva, apresenta menor dificuldade de desenvolvimento do que a incorporação de terreiro. Na incorporação, o médium encontra diversos desafios que podem tirar a sua sintonia com a entidade incorporante. Como existe muito movimento corporal, a presença de pessoas próximas, um espaço limitado para essas manifestações, às vezes até conversas paralelas durante os trabalhos, podem haver erros, por exemplo, na corimba, nos cantos, nos toques. Por algum motivo, os corimbeiros ou cessarem os toques e os cantos ou mudarem o ritmo. Tudo isso vai impactar na conexão do médium, na concentração do médium no momento do transe, o que configura enorme desafio para os médiuns iniciantes. E o que causa a insegurança? A famosa dúvida: sou eu ou é a entidade? O fato de manter-se consciente durante a incorporação, a expectativa em relação ao transe. Muitas vezes o médium dá ouvidos a outros médios contando as suas experiências, fica esperando aquelas sensações e se esquece que a mediunidade, na verdade, é uma experiência muito pessoal e individual. A falta de estudo, de entender o plano espiritual, a pressa, a ansiedade, a falta de paciência, tudo isso vai levar o médium a ter dúvidas no momento do transe, se é ele ou se realmente é a entidade que está se manifestando ali naquele instante. Então, resumindo, o desenvolvimento mediúnico ele está diretamente ligado aos seguintes fatores: a aceitação
por parte do médium de sua faculdade, o entendimento do médium sobre o que é o transe mediúnico, o desenvolvimento pessoal e moral do médium a fim de garantir a maior transparência nas comunicações mediúnicas, o alinhamento entre entidade e médium, o desenvolvimento do poder de concentração do médium, a entrega e confiança na entidade incorporante, paciência, pois o tempo e o trabalho vão definir a qualidade dessa mediunidade, inteligência emocional, pois se o médium aprender a lidar com todo o oceano de suas emoções, conseguirá consequentemente equalizar as suas energias da melhor maneira possível. Confiança na corrente e nas pessoas que estão ali para ajudá-lo. Por essa razão, a escolha de um bom lugar é primordial. Vou deixar um link aqui na descrição para o meu vídeo Como Encontrar um Bom Terreiro de Umbanda, para te ajudar nessa escolha. Humildade para aceitar que irá errar e, quando for corrigido, aprender a colocar essas correções de maneira sadia na sua caminhada. Manter o foco, não se preocupar com o exterior, aprender a assimilar apenas aqueles estímulos que irão potencializar o seu transe e, consequentemente, o seu desenvolvimento mediúnico. É imperioso que o médium aprenda a silenciar sua mente, pois o ruído mental está diretamente ligado ao ego consciente, e este, por sua vez, sabota demais o transe, e em alguns casos acaba até impedindo. A mediunidade se dá no mental e emocional, então racionalizar demais só atrapalha o transe. Repare, no passado, a grande maioria dos médiuns tinham pouca informação e desenvolviam mediunidades fantásticas. Quanto mais simples for a pessoa, maior é a sua facilidade no intercâmbio mediúnico. E essa característica ela deve ser reaprendida por nós, já que as nossas conturbadas vidas nos fizeram esquecer dessas virtudes. Exemplo disso são as crianças, que possuem um poder de assimilação notadamente maior que o dos adultos. E aqui nesse vídeo não estou nem abordando os cuidados com alimentação, higiene física, os preceitos que são seguidos nas casas, são todos temas para abordar em outros vídeos. Mas sinceramente, o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que o autodesenvolvimento nu e cru. Então, se a pessoa não está muito a fim de se autoconhecer, talvez a mediunidade não seja um bom caminho para ela. Você precisa estudar, e estudar muito. E quando falo em estudar, não estou dizendo aqui para você ler uma infinidade de livros. Isso vai te ajudar também. Mas estudar está muito ligado a observação, a apreciação das coisas. Observar tudo à sua volta, tudo que está ao seu entorno, inclusive as tuas emoções, as tuas reações frente a questões cotidianas, aquilo que te desequilibra, entender aquilo que te influencia no teu dia a dia. Você já experimentou parar só para observar as coisas à sua volta, refletir a respeito? Preste atenção a tudo e a todos que estão à sua volta. Entender gente é primordial ao médium. Aprenda a escutar, mas escute para entender mesmo. As pessoas falam mais com você naquilo que não dizem. Então aprenda a ouvir aquilo que não é dito. Isso lhe proporcionará uma coisa fantástica chamada empatia. Então mãos à obra, bora estudar e crescer como seres humanos. Mas o primordial, galera, respeite o seu tempo, o seu ritmo. Isso tornará a sua jornada sensacional. O importante em tudo que se faz é se divertir. Então você não desistirá no meio do caminho. E é importante saber que qualidade espiritual é qualidade de vida. Seja leve, vibre com cada conquista. A única competição é com você mesmo. E é você quem bota as regras para o seu autodesenvolvimento. Não dê ouvido a misticismos. A mediunidade é uma coisa natural. Então deixe de lado os condicionamentos e as crenças limitantes e seja feliz. O reencontro com seus ancestrais é um processo de enorme felicidade. Então viva cada passinho desse processo. E vamos com calma, galera. Fé e razão, como diz a prece de Cáritas. Pessoal, que bom que você viu esse vídeo até aqui. Se gostou, já dá o seu like. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Fique bem, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo no seu coração e muito axé.